Sejam bem-vindos a mais um episódio do EliteCast, o podcast que ensina como a sua empresa pode ter mais resultados no digital e acessar o topo. Eu sou o Bruno, redator da Elite Digital e host desse podcast. E no episódio de hoje a gente está aqui com duas pessoas extremamente importantes no time da Elite, que é o Gustavo, que é Head de Design, e o Lucas, gestor de projetos. Sejam bem-vindos novamente ao EliteCast, né, que hoje o papo vai ser bom. Obrigado, Bruno, um prazer estar de volta. Com certeza, sempre um prazer, obrigado pelo convite. Coisa linda. Cara, eu vou reiterar aqui, vocês são as pessoas mais altas que já fiz um podcast. Os caras são gigantescos. Caras à altura, né? Do podcast. Tem que estar aí, né? Exatamente. Até porque a gente vai falar dos dois principais pilares da Elite Digital, que é o marketing e o desenvolvimento, né? Então tem que ter pessoas de altura aqui para falar sobre isso. Perfeito. Começando assim, marketing e desenvolvimento. Como é que essas duas áreas se conectam dentro da Elite Digital? O relacionamento desenvolvimento e marketing é muito junto, né? A gente está sempre muito próximo ali na Elite. Então, a gente sempre senta para conversar, alinhar projetos e tudo mais, né? E começa nisso, né? Nessa troca de ideias, nessa conversa, que a gente planeja, a gente idealiza um projeto e executa, né? Planejamento do marketing, execução do desenvolvimento, né? Sim. Começa por aí, em essência. Isso. É interessante a gente olhar como coisas separadas, porque realmente dentro da Elite são setores separados, mas quando a gente fala de estratégia de marketing é uma coisa só, né? Um único caminho que o usuário percorre ali de uma campanha de marketing para a página, né? Que ele vai cair ali e vai realmente participar da conversão. Então, quando a gente trabalha uma estratégia de criação de um projeto, é sempre voltado à estratégia de marketing também, é sempre um caminho único. Então, são coisas separadas na execução, mas no final tem que parecer uma coisa só. E tem que estar bem alinhado, né? Isso. Sim. Que é aquilo que a gente fala também, né? A questão do Instagram, ele pode ser uma ferramenta de marketing, mas não é a única coisa. Marketing não é rede social. Marketing é a tua comunicação no digital. E aí daqui um pouco, que nem o nosso designer aqui sabe, né? Daqui um pouco tu faz um Instagram, um Facebook todo pensado, todo elaborado, seguindo uma identidade visual, no padrão vermelho, chega no site é verde a parada. Aí não faz sentido, não conecta, né? Então precisa estar bem alinhado isso. E o site, ele é feito a partir disso, eu imagino, né? Como é que funciona esse processo de vocês na criação do site? Como é que o marketing e o dev se comunicam na criação? Acho que dá para iniciar do briefing, né? Isso, tudo começa lá no cliente, né? Então a gente conversa com ele, a gente se aprofunda no negócio dele, né? Principalmente nas necessidades que ele tem. Nessa conversa a gente vai coletando informações, né? E vai sentindo o que ele precisa e vai preparando já uma estratégia. Então depois que a gente já tem todas essas informações, a gente faz um alinhamento em equipe, né? Que daí rola o brainstorming, é uma coisa de junção de ideias, né? Então, a gente forma esse conjunto de ideias, vai planejando o projeto, pensa num layout ideal, né? E a gente vai sempre alinhando com a estratégia, com as informações que a gente trouxe lá do cliente, né, Guga? Isso. É importante a gente exaltar que o briefing, ele é justamente aquele momento em que a gente vai entender o cliente, sim, entender a história dele, entender do que se trata, mas ali é muito importante a pessoa que está fazendo o briefing ter a percepção de entender o que é importante para aquele cliente em questão de necessidade, que nem o Lucas comentou, mas também em questão de o que aquele cliente traz de diferencial para o público dele, né? Em relação aos concorrentes dele, qual que é a vantagem do cliente escolher ele e não o concorrente. Isso é uma percepção que a gente tem que construir, tem que ter nesse momento de briefing, justamente porque é isso que a gente vai focar na criação de um projeto de site, ou de um e-commerce, ou de, enfim, qualquer projeto que a gente for desenvolver para esse cliente. A gente sempre tem que focar no diferencial dele. E o Lucas e o papel dele lá na Elite é justamente direcionar a criação para esse objetivo, né? Para esse diferencial e para sanar realmente as dores do cliente. Então o brainstorming, que o Lucas comentou, é aquele momento em que está todo mundo tendo várias ideias, né? E muitas vezes tem ideias que não vão para lugar nenhum. Não vai encaixar. São ideias que não vão combinar com esse projeto, e é papel daí do planejamento, do gestor de projetos focar as ideias naquele objetivo, né? Direcionar todo mundo para aquele objetivo. Então, é muito importante, né, a gente ter isso em mente e ter um objetivo claro.
né? E é aí que está o segredo da junção do marketing e desenvolvimento. Se cada um tiver um objetivo diferente, vão ser comunicações diferentes, vão ser estratégias diferentes e vão parecer duas empresas diferentes. Sim. No Instagram é uma coisa, no site é outra. Sim, eu quero até entender mais como é que funciona, tipo, na prática esse processo de vocês. Porque, vamos lá, quando a gente pensa nos estereótipos do marketing e do dev, né? A gente pensa no marketing o pessoal mais criativo, com as ideias mais malucas, E o dev o pessoal mais centrado, que realmente torna possível, né? Porque nem tudo que o marketing pensa dá para executar. Como é que é esse equilíbrio entre vocês? Porque com certeza tem umas ideias que tu dá e o Lucas fala, não, cara, não tem como executar isso. Como é que é essa balança entre vocês? Cara, se eu falar a verdade, eu vou dar briga aqui. Vai. Não, mas falando sério, muito boa pergunta, Bruno, porque a gente realmente, né, imagina isso, o marketing vai trazer ideias malucas e a viabilidade, né, de desenvolvimento não vai deixar. Eu acho que sim, existe isso, mas o que mais existe também é a gente querer trazer algo diferente ou querer trazer algo inovador por ser diferente, sabe? E não pensando muito na experiência do usuário. E isso é o mais importante, né? Que é aquilo que eu comentei antes, é o que centraliza o nosso objetivo. A gente está olhando para cá. Como que o usuário vai estar tendo a experiência nesse projeto se a gente fizer dessa forma? Isso vai facilitar a experiência dele, vai facilitar o uso dele ou não, ou vai ser uma coisa mais complexa que ele não viu antes, que ele não sabe como mexer. Então o Lucas até pode complementar isso depois, mas as estruturas de site elas se parecem. Se tu for comparar sites conhecidos, elas se parecem, um e-commerce, né? São estruturas já conhecidas e não por realmente repetir, mas por ter um propósito. As pessoas elas já conhecem, essas plataformas já sabem como utilizar. A gente não pode fazer algo totalmente diferente, porque a pessoa vai ficar perdida nesse site, né? Então, é mais ou menos isso, né, Lucas? Isso aí. Mas, assim, em defesa dos meus amigos designers, né? Beleza, tem horas que a gente tem que trazer para a realidade, tem que pensar primeiro no comportamento do usuário, né? Isso é a regra do projeto, né? Mas muitas vezes, se a gente só pensar nisso, fica um projeto que a gente já viu em qualquer outro lugar. Então precisa desse senso de inovação, trazer uma sessão diferente, uma arte, uma interação diferente para o usuário é sempre bem-vinda, né? Claro que a gente faz a mediação, tem que ter uma certa cabeça aberta, vamos pensar assim, né? Mas sempre a gente está sempre se ajudando, né? Traz uma inovação aqui, algumas vezes do desenvolvimento também, né? Então uma visualização 3D, uma realidade aumentada, às vezes parte do próprio desenvolvimento, né? Mas assim, estilização, todas as outras ideias são muito bem-vindas e a gente está sempre avaliando, né? Tem como? Faço questão de tocar adiante, né? Mas uma vez que outra a gente puxa para a realidade, mas mesmo assim tem sempre um trabalho das duas partes. E olha que legal, até eu não sei se conecta muito com a pergunta do Bruno, mas conecta com essa tua resposta, Lucas, que é a gente tem que trazer algo inovador, porque as funcionalidades também refletem a personalidade da marca, né? Então, por exemplo, eu sou uma empresa de tecnologia, né? Ou sou uma empresa metalúrgica que tem tecnologias avançadas ali no meu processo de produção. Se o site não passa a tecnologia, o propósito da marca, né, a personalidade da marca não é referenciada na própria estrutura, né? Se a gente segue um layout padrão, alguma coisa que já foi vista antes, essa personalidade também não está sendo exposta. Então, a gente acaba perdendo a personalidade da marca se a gente faz também algo mais padrão. Mais simples, né? Simples, não tem exatamente. identidade no final das contas. Isso. Mas sempre pensando na conversão também do usuário para um formulário de cadastro, para um botão de WhatsApp, né? Para ele ficar mais interessado, a gente sempre tem que manter alguns padrões, né? Então sempre tem que ter um botão específico para aquilo. Então a gente não vai fazer um site bonito para ser bonito, né? A gente vai fazer um site agradável que tem um objetivo sempre, a conversão daquele cliente que está ali. É que aquele negócio também, né? A empresa que está confiando na Elite espera algo diferente. Mas se faz algo muito diferente, aí pode ser que o cliente adore, mas não fica prático para o lead. E isso é diferente, a gente sempre tem que fazer a pergunta, é diferente para quê? Né? É diferente por ser diferente ou é diferente porque isso vai trazer um resultado positivo? Sim, esse que a gente tem que estar olhando. E aí, por conta disso, às vezes vem algumas ferramentas diferentes, que nem tu falou, né? Realidade aumentada, vem todas umas... Mas algo que faça sentido com o cliente e que seja fácil do usuário usar também, né? Quando vocês falam de experiência do usuário, como que funciona isso na prática? No site, assim?
o que é a experiência do usuário, acho que vamos começar assim, e como tornar ela mais agradável possível. Então, a experiência do usuário está toda voltada no projeto, né? Querendo ou não. A gente precisa garantir que ele tenha uma quantidade de cliques reduzido para ele encontrar o que ele precisa. Ele precisa ter um nível de contraste nas fontes, precisa ter as informações num formato correto, né? Tudo isso para agradar, para ele ter uma experiência positiva, né? Mais partindo para o lado do desenvolvimento, né? A gente precisa cuidar muito da estrutura, como é que vai ser. Aquilo que eu comentei, redução de cliques, se o site ele não está muito pesado, né? A gente costuma comentar que tem um limite no peso das imagens para não pesar muito e o usuário ficar carregando no celular, sair para a concorrência. Ninguém tem paciência para ver o site carregando, se estruturando, né? Então, tem uma questão de boas práticas para quê? Para beneficiar a experiência desse usuário. Né? A nível de desenvolvimento é praticamente isso. Sim. Para deixar um pouco mais ilustrativo o que significa a experiência do usuário, imagina que todas as pessoas que acessam esse site, elas partem do mesmo ponto, que é a página inicial, né? Só que cada uma delas vai ter um objetivo diferente. Uma quer conhecer mais sobre a empresa, a outra quer entrar em contato direto, a outra quer botar o currículo para trabalhar nessa empresa. Cada pessoa tem um objetivo diferente. Então imagina que todas começam no mesmo caminho e essas pessoas vão indo para caminhos diferentes. Isso é o que a gente chama de sitemap, né? A gente tem várias possibilidades diferentes de destinos para esses usuários. E a experiência do usuário ela serve para facilitar esses caminhos. Se a gente tiver um caminho muito tortuoso ou com muitas ramificações, vai ficar cada vez mais difícil desse usuário chegar no objetivo que ele quer. Então a gente tem que pensar em todos os tipos de usuário, em todos os tipos de interação e quais são os tipos de erros que esses usuários podem fazer. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Eu pensei em colocar o botão aqui, tá. Mas esse botão aqui, qual que é a chance do cara não entender que esse botão vai levar ele para onde ele quer? Não ficar claro para ele, né? E a gente sempre tem que pensar no usuário que vai errar. Né? É sempre esse o usuário que a gente pensa para fazer o site ser mais óbvio possível, mais claro, né? Mais fácil de entender, de certa forma. Sim, e aí envolve uma pesquisa e um entendimento muito forte de quem que é a persona do cliente. Perfeito. Porque daqui um pouco, que nem tu falou, tem muitos caminhos. Pode ser que o cara ofereça soluções, serviços, deixa ali para contratar e o usuário ele vai chegar e vai ficar perdido muitas vezes, se não for claro para ele, né? E a questão do botão, cara, eu lembro de muitas épocas na internet que falava muito de psicologia. Nesse ponto de tipo, tu tem que se colocar no lugar do usuário e pensar, cara, se eu fosse um usuário, eu clicaria nesse botão porque ele é vermelho, porque ele é verde, e aí tu começa a ir numas viagens assim, eu imagino que cada momento que vocês estão fazendo um site, fica aquela pergunta, cara, será que tá claro o suficiente? Seguido que a gente pensa no projeto, a gente comenta em controlar o comportamento do usuário, né? Então a gente faz ele visualizar aquilo de maneira óbvia para aquela necessidade dele, né? Então encurta o caminho, ele acha direto o que ele precisa. Isso tudo tem um estudo por trás, né? Bem como comentou, a persona, qual que é o comportamento desse tipo de público. E tudo isso a gente traz para o projeto, né? Tem que se adequar ao máximo número de pessoas possível, né? É exatamente isso, ele é personalizado para cada persona, né? Se a gente tiver sempre uma receita de bolo, não vai funcionar. A gente tem que trabalhar com públicos diferentes, enfim. Então, a gente também não pode pensar sempre que o site tem que ser botões claros, sempre promoção, compre agora, finalize a sua compra, entre em contato, porque isso também cansa o usuário, né? Se a gente tem o objetivo de construir uma personalidade de marca ou construir uma autoridade daquela empresa, a gente vai talvez reduzir um pouco os botões de entre em contato, porque a gente quer que esse cara investigue um pouco mais, que ele seja convencido antes de entrar em contato, né? A gente não vai dificultar para ele, mas a gente vai deixar menos agressivo, né, a comunicação. Trazer alguns gatilhos, né? Para ele ficar curioso, querer saber mais, né? Isso, e não necessariamente a gente precisa forçar o contato ou forçar a compra, né? A gente tem que deixar claro. E isso também parte do entendimento de quem de fato é a persona, né? Porque imagina, se vocês não fazem um alinhamento correto, tanto dev quanto marketing, de quem o nosso cliente, a pessoa que está fazendo o site, a empresa que está fazendo o site quer atingir, não tem como entregar algo eficiente, né? Então, o ideal é, quanto mais transparente for a empresa no sentido do que ela quer trazer para o site dela, mais fácil fica o trabalho de vocês, né? Exatamente. E como é que funciona essa investigação para descobrir o que a empresa quer, muitas vezes? Porque
Porque é muito comum, né? A empresa chega no momento para fazer um site e às vezes ela nunca pensou tanto nas perguntas que vocês estão fazendo no briefing. De tipo, cara, eu não sei o que significa o logo, assim, eu nunca pensei tanto, eu não sei. O meu usuário, cara, eu atendo várias pessoas. Como é que funciona isso para vocês? Como ter respostas assertivas, podemos dizer assim? Começa lá no briefing de novo, né? Então a gente faz as perguntas certas. Esse que é a chave da coisa, né? Então muitas vezes o cliente ele é expert no negócio dele, né? Mas ele não entende o que o público dele precisa exatamente na questão de comunicação. Isso é muito, muito seguido, né? Então eu vejo que é a partir disso, né? No briefing a gente tem que extrair o máximo desse cliente, entender a dor dele. No final ele tem um objetivo que é a conversão. Se ele quer expandir o parque fabril deles, ele precisa vender mais. Então logo a gente trabalha o site para conversão. Se ele quer aumentar o braço da equipe dele, mesma coisa. Ele pode ter vários objetivos, mas que no final pode ser um só. A conversão, trazer mais clientes para ele ir girando a chave, né? Girando a máquina, melhor dizendo, e ele alcançar isso, né? E como é que a gente faz? Comunicando justamente essa necessidade, passando todos os detalhes, tendo essas reuniões em equipe, né? O que a gente vai trazer, que elemento, que ferramenta, né? Para justamente mostrar de forma visual. Tanto que depois do brainstorming a gente apresenta esse layout e tem uma defesa, né, dos porquês. Isso, cada parte, né, do layout tem um porquê daquilo. Cada sessão. Isso é bem visível nos nossos projetos, né? Tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê. Boa. E tudo controlando o comportamento do usuário. Então, dentro disso, a gente exemplificando de maneira visual para o cliente, muitas vezes ele vê ali que tem uma ferramenta que ele não sonhava que podia ter, né? E que traz essa conversão que ele tanto precisa. Então, ao meu ver, começa tudo lá no briefing, na extração e na troca de ideias entre equipes, né? Sim. Para complementar, acho que foi perfeito, Lucas, mas para complementar, eu acho que existem 2 exemplos. O Bruno trouxe o exemplo daquele cliente que ele não vai estar tão disponível em questão de informações, né? Ele não vai saber responder algumas perguntas. Isso acontece bastante e nesses casos a gente tem que trazer exemplos para mostrar para ele do que a gente precisa, né? Então, o que a gente gosta muito de fazer são pesquisas de mercado, né? Quais são os concorrentes diretos e indiretos desse cliente? Né? E como que esses caras estão trabalhando? O que funciona, o que não funciona nesses concorrentes, né? Porque o mercado ele já existe, já tem pessoas oferecendo o mesmo serviço e é isso que a gente vai ter que aproveitar também. Como que essas empresas já estão trabalhando? Então, essa pesquisa de mercado é essencial para esse tipo de ocasião, mas existe também o cliente que ele já tem uma ideia pronta. E aí é um outro problema, né? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia na cabeça dela, eu quero essa funcionalidade aqui, que nossa, isso aqui vai ser maravilhoso. E às vezes é uma funcionalidade que não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Funcionalidade que não funciona é bem complicado. Então, a gente também tem que saber explicar para o cliente o que é essencial para o público dele. E voltando sempre na experiência do usuário. Se isso aqui acontecer, o teu usuário vai ficar perdido, ou a tua marca vai passar uma impressão que tu não quer. Né? Se uma marca sofisticada quer trazer algo muito popular, a gente vai ter que dizer para o cliente, se a gente trouxer isso vai ficar popular demais. Não vai estar comunicando com a tua presença de marca. Então, são casos e casos, né? Às vezes vai ter informação demais, ou às vezes vai ter informação de menos, e a gente tem que ir equilibrando esses casos. E quando a gente fala no digital, no mundo digital, a gente fala do mundo que muda muito rápido, né? A gente fala de mudanças constantes, tanto que, cara, ano passado tinha alguma coisa que era novidade que hoje nem se utiliza mais. Daqui a pouco é isso que acontece. Como é que a gente consegue manter um projeto, um site atual e que seja realmente relevante para a empresa ao longo do tempo? Eu vejo ali na Elite, pelo menos, né? Uma das estratégias que a gente traz uma vida útil muito maior para o site é que ele é totalmente gerenciável, né? Então não é aquela coisa estática que tu fez uma vez, daqui a um ano tu vai precisar de um programador para ir lá e alterar as informações. Não, ele é muito dinâmico, né? Então a gente fornece um painel de controle, dentro dele tu muda todos os textos, todas as imagens, então tu consegue trazer um ciclo de vida muito maior, tu consegue renovar de tempos em tempos, né? Fora o detalhe maior, né, que o site ele é teu.
né? Então a gente te entrega, a gente te treina para tu estar capacitado de fazer a manutenção dele, né? E ele é muito simples de gerenciar no final das contas. O painel de controle é super simples. Então o cliente mesmo, se ele precisar alterar uma informação, ele não precisa recorrer à agência, não precisa de um programador, uma coisa muito técnica. Ele mesmo consegue lá alterar as informações. E não parece, né? Mas às vezes mudar o texto, mudar as imagens, trazer um formato diferente já muda o aspecto que a gente tem, né? Sim. Tudo isso pensando na vida útil desse projeto. Sim, e conectando com o marketing também, isso é muito importante, isso que o Lucas trouxe, né? O projeto ser gerenciável, ele precisa e é necessário para as constantes atualizações, que nem tu comentou. Então, a gente está com uma nova tendência ou com uma nova promoção, por exemplo, né? Como que a gente vai fazer o site também trazer essa mesma comunicação que a gente está trazendo em todas as estratégias, né? E o site gerenciável tem essa vantagem. A gente não precisa mudar código nenhum para poder atualizar o site, né? Então, essa é uma questão que aumenta realmente muito a vida útil do site. Inclusive, a gente pode fazer uma alteração visual, de identidade visual da empresa e sem mudar código do site. Legal. Né? Porque a gente consegue atualizar tudo, inclusive imagens e textos, que nem o Lucas comentou. Sim. Então, é muito importante isso e eu acredito que esse seria um diferencial muito importante dos projetos da Elite. Sim. Né? E é importante essa atualização, né? Porque a gente pensa, cara, no Instagram hoje, tu tem uma porrada de post por mês, por ano. Daqui um pouco o teu feed muda completamente. E aí toda a tua comunicação naquela rede social mudou e o teu site continua o mesmo. E além disso, né, muitas vezes as pessoas, as empresas, elas têm um novo segmento de mercado que elas estão atendendo, um novo serviço, uma nova solução que elas querem trazer. Sim. E existem módulos no nosso site, né? A gente pode cadastrar um módulo novo de serviço ali no site sem mudança de código. Exatamente. Ele ser modular muda totalmente o jogo, né? Muda total. Então, trouxe um recurso ali, fez a imersão, por exemplo, aqueles RuneScape que a gente vê seguido, né? Para apresentar um ambiente. É uma coisa que o teu site pode não ter quando lançou, mas como o sistema ele é modular, a gente consegue inserir sem problema nenhum. Né? Então, aí tá aquela coisa de atualizar a ferramenta para tu te manter relevante, né? No digital. E a atualização é sempre necessário, né? Então, fica fácil nesse formato, né? Sim. Não, e olhando assim, vocês falaram muito da construção de um site, do início do site, que tem a conexão entre marketing e dev para fazer aquele site ser bem... fazer aquele site bem feito, né? Na construção. Mas ao decorrer do tempo, essa comunicação, ela passa só para o marketing ou o dev também se envolve? Porque no início do projeto dá para ver que tem uma conexão muito forte, mas ao longo do tempo, depois que o projeto, por exemplo, é finalizado, fica uma coisa só do marketing atualizar ou o dev também se comunica ali? A experiência que a gente tem hoje, eu acredito que o dev está presente sim, né? Menos do que o marketing, por justamente a gente ter essa funcionalidade de ser gerenciável, né? Mas muitas vezes existem alterações que a gente realmente precisa envolver o desenvolvimento. Então a gente vai criar uma funcionalidade nova, por exemplo, né? Isso acontece direto e faz sentido justamente porque as estratégias de marketing mudam. Às vezes isso não era necessário quando foi criado e agora, né, de acordo com a necessidade que a gente precisa ali da estratégia, vai ter que ser criado. Né? Isso aí. É como se a gente voltasse no projeto, né? Então, tem uma coisa que a gente precisa adicionar, a gente avalia a viabilidade, senta, troca uma ideia, né? Sempre muita comunicação das equipes, né? E depois a gente toca adiante. É como se a gente passasse a servir o marketing ali, né? Então, eles têm uma necessidade, a gente precisa aplicar, a gente avalia e segue juntos ali, né? Isso aí. Eu gosto muito da brincadeira que tu faz, que é o fato de o marketing sonha demais, o dev vem e traz o sonho em possibilidade. Faz a realidade, né? Google que não se ofenda, por favor. Não tô ofendido. Porque realmente é isso, né? E nessa cooperação entre vocês, quais desafios vocês enxergam? De tipo, cara, às vezes é complicado aplicar isso, muitas vezes pela diferença de pensamento entre vocês. Quais são os desafios comuns? Olha, eu não sei se é pra gente já ser amigo, ser mais próximo, mas olha, é difícil não ter, como é que eu posso dizer, um acordo em comum, né? Então, é aquela questão que eu comentei antes até, sobre tu ter a cabeça aberta, né? Então, tu precisa ver, cara, tu tem uma baita ideia, mas ela não é viável, ela não se aplica, ela não converte, né? E vai de ter uma certa maturidade para tu entender isso, quem sabe até propor uma outra solução, né? Boa. Assim, nunca fica sem serviço, né? Tu vai lá e tu traz uma alternativa para isso. Acho que é bem recorrente nas nossas conversas. Cara, acontece bastante, né? Inclusive,
eu vejo que isso é saudável para o projeto, né? Se a gente tem bloqueios de expressar nossas opiniões e ideias, o projeto ele fica um projeto mais básico, assim, né? Não fica nada muito diferente, e isso é saudável. Mas eu acho que o que soluciona esse problema, é a gente ter sempre um objetivo claro, né? Então, muitas vezes a gente vai ter objeções, mas a gente vai parar e falar assim, ó, o que é melhor para o usuário? Exato. Né? O que vai ser melhor para o objetivo que esse cliente tem. E normalmente isso resolve a questão, né? Então, tanto em questão de o desenvolvimento tem uma ideia que precisa ser criada e o marketing não concorda com essa ideia, né? Isso acontece também, a gente olha para um objetivo e decide a partir do objetivo. Beleza, o objetivo do cliente é esse. Mas também acontece, né, de essa construção vai ser um pouco mais complexa de fazer, né? E a gente também olha pro objetivo. Vale a pena a gente gastar trazer essa complexidade pro objetivo? Vale, beleza. Então a gente vai fazer. E é engraçado até porque muitas vezes, se a gente dá uma ideia e não se aplica nesse projeto, nada impede do que num próximo seja o diferencial do projeto. Sim. Já aconteceu, né? Então chega a ser engraçado mesmo, né? Não aplica aqui, mas sempre vai ter um próximo projeto que a gente consegue encaixar melhor. Mas é isso que é interessante. Tem que vir a ideia. Né? Porque se ela não vem, não vai nem para o próximo projeto. Sim. Né? Então tem que encaixar, tem que ter todo um dinamismo aí. Sim. E acontece muito também da gente dar ideias que não estão no próprio pacote contratado do cliente. Verdade. Né? Então a gente pensa assim, isso não foi discutido antes com o cliente não imagina que a gente vai trazer isso, mas isso faria total diferença para a criação do projeto. A gente apresenta para o cliente e defende depois, porque esse é o nosso objetivo também, a nossa política, né? A gente gosta de trabalhar focando no objetivo que esse cliente tem. Isso aí, não amarrado àquilo que está no escopo, né, necessariamente. Muitas vezes sai como um bônus, a gente vai alinhando, mas é importante ter essa visão, né? É o melhor para ti, não foi combinado antes, né? Mas estou te trazendo, te apresentando e vai ter sucesso no projeto. Sim, é que é importante entender que a gente, como marketing, deve estar posicionado para entregar o melhor para o cliente. E às vezes, que nem vocês falaram, não estava no escopo porque não teve análise antes de olhar e dizer, cara, daqui um pouco olhando assim para o mercado de vocês, faz sentido. Não, porque também é um processo, né? Não é um pacote fechado. Não é um produto pronto que a gente está vendendo para o cliente. A gente está vendendo um produto totalmente personalizado. Então, a gente faz do zero o layout, né? Sim. É claro que sempre com a base de experiência do usuário, né? De construção, mas do zero. Sim. Então, a gente não está limitado a nada, né? A gente consegue fazer essas criações esporádicas. Assim. Sim. E falando de dev e marketing no sentido de atualizações, porque, que nem a gente falou, o digital está em constante atualização, está sempre mudando. Como é que as equipes se atualizam e buscam inovação nesse sentido para poder entregar também o melhor para o cliente? Começa, né, avaliando, por exemplo, quando a gente pergunta para um cliente, me passa um site que tu tem inspiração, né? O que tu acha que fica legal nesse site? A gente está sempre pesquisando o mercado, né? Então, seja de um negócio desse cliente, a gente vai sempre avaliando o que tem de ferramentas novas. Partir daí, né? Também tem muita curiosidade por parte das equipes, né? O que eu posso trazer de novo? Né? Lá no desenvolvimento. Ou essa referência aqui que eu descobri, nossa, isso aqui a gente poderia aplicar para projeto X. Isso aí, tem sempre um estudo antes, né? Do que a gente vai trazer para esse projeto. E, consequentemente, a gente acaba sofrendo uma atualização ali. Então, veio uma sessão diferente lá por parte do marketing. O dev tem que se atualizar para ver como é que a gente vai aplicar da melhor forma, com o melhor desempenho. Sim. Então, tem sempre essa troca, né? Ou tecnologias diferentes, né? Teve um caso de um cliente nosso também em que esse módulo não estava presente no site, mas a gente descobriu essa tecnologia, que era a de visualização 3D de produtos, que fez total diferença na página de detalhe do produto ali. E isso a gente trouxe para o nosso cliente, ele amou e ficou demais, justamente porque a equipe estava ligada, né, nas atualizações e no que está de tendência no mercado, né? Sim. Porque tem dois lados, eu acho. Tem a tendência, que é aquilo que está popular, que está acontecendo, e tem a tecnologia, que é aquilo que é possível a gente fazer. Que é viável. Então, tem muita coisa que é tendência que não é viável e também, às vezes, não é nem prático, né? É tendência para quem? Às vezes é tendência lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem que também ver qual tendência que faz sentido para aquele público específico, né? Não adianta atualizar também só porque é algo novo, né? Tem que sempre olhar para o objetivo. Porque senão se atualiza com algo que é novo, que tá tendência nesse momento, dá 3 meses já tem que atualizar de novo. Exatamente. Será que realmente era necessário atualizar aquilo ali com aquela tecnologia ou é algo passageiro? Porque também tem essa ciência e é muito da experiência da equipe mesmo, né? Porque a gente já viu
viu muita coisa que veio, ficou 2 meses e foi. Sim. Porque não tinha um objetivo particular, não tinha algo que realmente ajudava na experiência do usuário, por exemplo. É algo que era bonito de fazer, que era legalzinho. É até legal a gente trazer um exemplo, né? A gente teve há 1 ano atrás, 2 anos, eu acho, NFT. Hoje não se fala mais de NFT, né? Imagina se todos os projetos que a gente tivesse feito nesses últimos anos, a gente, isso vai ser tendência, isso aqui vai estourar no mercado, e a gente tivesse trazido. Sim. Seria um gasto inútil, né? E é isso importante também, né? A gente quer sempre trazer a maior eficiência para aquele site. Então não adianta a gente trazer algo que não vai ser duradouro. Sim, de fato. Para encerrar, caminhando para o fim, quero que vocês respondam uma pergunta, que é: por que Elite Digital? Para o empresário que está vendo isso, por que ele deveria escolher a Elite Digital? Começa com investindo certo, né? Quando tu tem uma equipe dessas, assim, essa troca de informação, essa dedicação de ir entender tua marca, se aprofundar no teu negócio, entender teu público, toda essa troca de ideias na criação do teu projeto, assim, para mim, é a nossa cereja do bolo, né? E depois toda a entrega que a gente tem, né? Então, a gente tem prazo, é aquilo que está em contrato, né? Mas tem muita coisa além disso, né? É o módulo que talvez não tivesse no scope e a gente está trazendo, é o pensamento no teu objetivo, no teu foco, né? Começa por aí o porquê escolher a Elite, né? Sim. Cara, é tanta coisa, né? A gente comentou aqui sobre exatamente isso, né? O bônus que a gente também entrega focado no objetivo, o site gerenciável, né? Que ele é teu, tu pode fazer o que tu quiser com ele. Mas se eu fosse focar no principal, e eu acho que tem a ver também com toda a conversa, é que a Elite não é uma agência. A Elite é um ecossistema digital. Exato. Dentro da Elite a gente tem um setor de marketing, de desenvolvimento, mentoria, performance, e tudo isso é uma centralização das necessidades que o nosso cliente precisa. Então, cara, ali tu vai ter a estratégia de marketing com um gestor da tua conta específico para ti e já focando também essa estratégia no desenvolvimento do site. Então, é muito melhor tu ter tudo centralizado do que tu fazer estratégia com uma empresa e fazer o desenvolvimento com outra, por exemplo, né? Porque vão ser comunicações diferentes, é aquilo que eu te falei. O cliente ele precisa estar no mesmo caminho, mesmo que sejam plataformas diferentes, né? Então, resumindo, né? Eu acho que a Elite é a melhor escolha justamente por ser um ecossistema digital e ter tudo ali dentro, né? Centralizado. Sim. E a abertura também, né, cara? De a equipe internamente, ela consegue se comunicar nesse sentido de poder entregar o melhor. Sincronizada, né? Sincronizada, e aquilo de a preocupação com o cliente. De fato, a gente sempre está preocupado com o resultado final. Sim. Porque isso é algo que chama atenção. A Elite não é fazer algo bonito. É trazer resultado final pro cara. A gente não quer que o site dele seja um site bonito só. A gente quer que seja um site que traga pessoas e que converta pro objetivo dele, né? Perfeito. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Cara, que nomes de pesos aqui. Eu queria abrir esse momento aqui para vocês. Se vocês fossem trazer uma palavrinha só do que define essa união entre marketing e dev. Algo que eu peguei vocês desprevenido agora. Bastante. A gente podia tentar falar a palavra ao mesmo tempo. Nossa! Complicou. Tá, eu vou... E aí tem que justificar por que a palavra, né? Eu vou falar a palavra. No 3 a gente fala a palavra, tá? Não, tu conta, né? Tá, 1, 2, 3 no já a gente fala a palavra. Pensou? Tá. Tá. 1, 2, 3. Sintonia. Aí, ó, e é com Isso isso. que é sintonia. Cara, é isso que a gente encerra. Muito obrigado pela sua audiência, né? Todas as informações de contato da Elite estão aí embaixo. Então, se você quer contar com essa sintonia dessa equipe maravilhosa, entre em contato com a gente, marca um cafezinho e acesse o topo, né, guys? Bem-vindos ao topo. Bem-vindos ao topo. É isso, muito obrigado. Até o próximo episódio do EliteCast.